Existem instituições de ensino nos Estados Unidos e outros países semelhantes com uma taxa de aceitação de até 100%. Sim, isso mesmo. Todo mundo que aplica é aprovado. Se você não sabia disso, fica até o próximo vídeo que hoje eu vou te apresentar as Community Colleges. Meu nome é Maria Lúcia Rosiak, tenho 19 anos, sou mentora de oportunidades internacionais desde meus 15 anos. Já preparei milhares de brasileiros para estudar no exterior. Também fui aprovada em mais de 20 intercâmbios com bolsa de estudo. Sou fundadora da Hubris e hoje eu vou te contar por que as Community Colleges pode ser um plano interessante para ser um plano B ou um plano C, caso você não seja aprovado com bolsa de estudo de até 100% em uma university. Mas vamos do início, né? Maria, o que é uma Community College? Nada mais é do que um colégio comunitário. Então, é como se ela fosse uma faculdade comunitária muito popular nos Estados Unidos. Ela é uma instituição um pouquinho diferente de uma universidade maior, de uma universidade grande. Basicamente, ela é um pouco mais pequena, né? Então ela é menor, ela é mais fácil de você ser aprovado. No entanto, ela não vai te proporcionar um bacharel. Por quê? Para você ser graduado, ter uma graduação, você precisa fazer um curso de cerca de 4 a 5 anos. A Community College, ela não vai fazer isso. Ela vai te dar um Associate Degree. Seria basicamente um curso técnico, porque não é exatamente um curso técnico, mas comparado com o Brasil, seria como um técnico, de apenas 2 anos. Então, ela é uma possibilidade muito interessante. Por quê? A taxa de aceitação dela costuma ser muito alta. Várias instituições têm taxa de aceitação de 100%. Ela é muito mais barata, então o valor, a tuition dela, o custo de vida dela é muito mais em conta, chega a ser metade do preço de uma universidade maior. Então, ela te dá as várias possibilidades, ela pode ser muito interessante para aquela pessoa que não teve muito tempo para se preparar, ou que aplicou e não foi aprovada numa universidade maior, dentre outras opções. No entanto, claro que tem alguns pontos negativos dessas instituições. Né? Primeiro, que ela não tem tanto prestígio quanto uma universidade maior. Então, por ela ser mais fácil de ser aprovada e afins, ela não é tão conceituada, ok? Então, esse é o primeiro ponto quando a gente fala de ranking. O segundo ponto negativo é que ela tem uma limitação acadêmica um pouco maior. Ou seja, nem sempre ela tem curso que você quer. Então, vai ter uma limitação de cursos, de área, de estágio, de oportunidades internas, oportunidades externas que ela tem parceria, do que comparado com uma universidade maior. E outro ponto negativo também é que ela vai ter menos atividades, né, menos possibilidades para você se desenvolver ali dentro. E principalmente, na minha opinião, o maior ponto negativo é que ela tem menos bolsas de estudos. Até porque, se a instituição ela tem 100% de taxa de aceitação, todo mundo que aplica por ela é aprovado. Não tem como ela dar bolsas de estudos boa para todo mundo. Mas, aí que vem o pulo do gato. Muitas pessoas utilizam uma Community College como um plano B, caso você não é aprovado numa university maior. E somado a ela, como ela já tem uma taxa de aceitação muito alta, você pode aplicar para uma que tem uma de 100%, por exemplo, você tem certeza que você vai ser aprovado. E daí você tem algumas possibilidades. Algumas pessoas, elas vão ter um amigo ou um familiar que já mora perto daquela instituição, daquele colégio comunitário. Então, ela mora com esse amigo. E daí ela trabalha para pagar a mensalidade ou o restante do que faltar, né, caso ela consiga uma bolsa parcial. Outra possibilidade muito interessante é você fazer um somatório de bolsas de estudos. O que isso significa? Você vai aplicar para essa instituição, para esse colégio comunitário. Ele é mais barato do que o university, então tem como você trabalhar para pagar por esse colégio comunitário, por exemplo. E você pode, então, aplicar para bolsas de estudos externas, seja de empresas, de ONGs, de fundações e afins. Você pode aplicar para um trabalho, um estágio, um trabalho no campus. Então, muitas pessoas conseguem fazer um somatório de ganhos para que você consiga pagar o seu colégio comunitário. E como o valor dela é muito mais barato do que uma university, é muito mais fácil você fazer isso estudando em uma community college do que você entrar numa universidade maior, de duração de 4 anos, que vai te dar um bacharel, e você querer pagar ela caso você não ganhe uma bolsa muito boa. Porque como ela é mais que o dobro, normalmente, de uma community college só na tuition, é muito difícil você fazer esse somatório, talvez com estágios e trabalhos em campus e afins. Você teria que juntar muitas bolsas de estudos ou ganhar uma bolsa de estudos muito boa dessa university. Um ponto interessante também é que quando você ganha esse diploma de associado, né, esse Associate Degree da Community College, não necessariamente você precisa continuar com ele. O que isso significa? Essas Community Colleges, elas te dão a oportunidade de, você entra nela, então você faz ensino médio, você aplica, entra no colégio comunitário, você estuda 2 anos. E após esses 2 anos, no final desses 2 anos, você aplica para uma transferência para uma university
maior, para uma universidade maior. Então, você vai para os Estados Unidos, fica 2 anos lá, faz esse diploma de associado e aplica para transferência para uma universidade maior. Aí você vai para essa universidade maior, que vai ter um bacharel de 4 anos, você faz mais 2 anos, você estuda mais 2 anos e você ganha o seu bacharel. Então, é como se você cortasse matérias com os créditos que você já ganhou na Community College. Então, essa é uma técnica, né? É um caminho muito interessante, na verdade, que poucas pessoas comentam, de se você não foi aprovado na universidade maior agora, você não pode pagar por ela, tu vai para uma Community College, faz 2 anos, se torna um bom aluno, tira boas notas, desenvolve seu currículo, seu inglês, a sua application como um todo, e de lá você aplica para uma universidade maior. Tem casos de brasileiros que entraram na Community College e depois conseguiram transferência para Harvard e grandes universidades. Algumas Community Colleges até têm parcerias com essas universidades. Ou seja, você faz os 2 anos nela e os alunos que se destacarem nesses 2 anos são indicados automaticamente para a universidade. Existem diversos colégios comunitários nos Estados Unidos e outros países. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho como você pode estar encontrando esses colégios, né? Só de você jogar aqui, por exemplo, melhores community colleges em US. Vamos jogar nos Estados Unidos inteiro para a gente dar uma olhada. Aqui já aparece alguns e aqui embaixo vai aparecer algumas listas. Então a gente tem o nicho.com, que é muito interessante. A gente tem aqui, né, o The Best Community Colleges também. Vamos ver, temos vários sites que você pode entrar aqui e dar uma olhada, porque que são bem interessantes. E aqui no nicho ele já traz para você algumas. Então ele já traz aqui a melhor, né, que está mais bem conceituada. Ou você pode entrar direto no nicho e vir aqui selecionar Community College de 2 anos. Né? Se eu adicionar 4, vai começar a aparecer o University também. E aqui já começa a aparecer as instituições. Aqui também, nesse outro site, aqui tem algumas questões, o que é bem interessante. Algumas vão disponibilizar moradia, outras não. Algumas têm bolsa de estudos, outras não. Então, tudo vai depender da instituição. E aqui a gente tem algumas, ok? Algumas instituições bem interessantes também. Então, vamos entrar aqui nessa Valencia College, por exemplo, tá? Aqui tem um pouquinho mais de informações sobre ela. E vamos entrar aqui. Então, Valência, aqui a gente tem uma foto, tá? É uma community college bem bonita. E aqui a gente tem o site dela, vou entrar para a gente ver. E deixa eu ver quanto que é a taxa de aceitação, tá? Então, aqui, eu encontrei ela aqui no nicho. Então, Valência, ela está entre as melhores community colleges da Flórida, ok? Aqui está falando um pouquinho sobre ela. Vamos ver. Aqui um pouquinho dos rankings, né? Olha, ela tem uma taxa de aceitação de 100% no segundo nicho. Então, todo mundo que aplica para ela é aprovado. Ela não pede como obrigatório os testes padronizados, que é o SAT ou o ACT, ok? Ele considera, mas não é requerido. Então, aqui está mostrando um pouquinho mais sobre. Aqui está falando o valor. Então, olha só, na verdade, não é um valor muito alto. Cerca de 80% dos alunos recebem ajuda financeira, provavelmente parcial. E aqui está falando o valor, né, em média, que você vai estar encontrando ali, que você vai ter que pagar. Então, cerca de, aqui seria o anual, né, e aqui com mais um pouquinho, cerca de $6.000. Aqui a gente tem alguns outros números, majors, as áreas que elas têm, mais informações sobre elas, cerca de 16 mil alunos, então é bastante, né? E após, quanto que a pessoa costuma ganhar. Então, quem se forma nela, normalmente, vai lá. Então, aqui mostra, né, que 89% começa a trabalhar depois de 2 anos e os outros vão para uma university. Ganham cerca de $32.000 anual. Vamos fazer os cálculos, né? Então, vamos supor que você se formou na Valência, vai ganhar $32.600 anual. Vamos considerar que o dólar está R$5, cerca de 163 mil por ano, ou mesmo que 13.500 por mês. A tuition dela, o valor aqui que eles jogaram com outros gastos, foi cerca de $6.000, vou colocar $7.000, tá? Vezes 5, 35 mil por ano, dividido por 12, cerca de 3 mil por mês, tá bom? Então, não é tão caro, é mais barato, na verdade, do que uma instituição no Brasil. E aqui a gente tem, aqui na área de scholarships, eles indicam algumas também, né, que eles dão alguns números, e eles indicam, cadê que eu achei aqui? Que você busque bolsas de estudos também, aqui, ó, privadas e loans, né? Então, aqui, entrei no site oficial dela. Aqui tem um pouquinho, algumas datas importantes, ok? Ó, a área de summer e afins. Aqui a gente encontra a área de admission, por exemplo. E aqui temos a área de internacional e financial aid. Então, aqui na área de admission, eles já falam, né, o que eles vão pedir.
vão pedir seu histórico escolar, eles vão pedir um formulário de aplicação e tal. Normalmente é bem mais simples. A candidatura para uma community college do que para uma university. Normalmente não pede testes, é bem direto ao ponto mesmo. Aqui tem um site para você entrar em contato. Aqui a gente tem a área de alunos internacionais. Então, aqui eles têm até programas de inglês para alunos que não são nativos, tá bom? Ok. Aqui eles estão falando um pouquinho sobre, né, os alunos que estudam lá, algumas perguntas frequentes, também interessante. E até interessante você vir aqui e dar uma olhada sobre esses programas de inglês, porque várias instituições, elas costumam disponibilizar esses programas para os alunos que são aprovados, mas talvez ainda não tenham o inglês tão desenvolvido. Então, você pode participar desse curso antes das aulas, né? E aqui ele vai te explicar um pouquinho mais sobre eles. E aqui a gente tem a área de Financial Aid, que seria sobre bolsas de estudos. Não está falando sobre, ok? Aqui falando para você até falar, né? Com um especialista ali, eles vão pedir um formulário financeiro, obviamente. No caso, eles falam do FAFSA, mas é para alunos norte-americanos. O brasileiro, a gente vai enviar o CS Profile ou ISPA, tá bom? Ele está falando que você pode ir no campus também conversar sobre a ajuda financeira. Eu super recomendo que vocês marquem uma reunião com eles, caso você tenha interesse. E aqui ele está falando sobre programas e serviços que estão disponíveis. Aqui alguns tutoriais. Ok? Aqui tem uma calculadora também de bolsa de estudos que você pode estar fazendo. E programas e afins. E aqui para você começar, para você estar se candidatando. E aqui eles têm, então, trabalho no campus, eles têm os grants, eles têm scholarships, eles têm loans também. Então, por exemplo, você pode vir aqui ver que trabalho que tem no campus e ver a bolsa de estudos. Eu recomendo que vocês apliquem para várias para você fazer esse somatório. Então, aqui eles estão falando que tem ali bolsa de estudos, né, eles vão pedir ali a questão financeira e afins, e outros fatores vão ser considerados, como seu talento, performance, participação em atividades, interesses especiais e coisas do tipo, e vai depender da scholarship ali, da aplicação. Então, tô falando que você tem que aplicar por aqui, né, para essa daí, e aqui tá para você aplicar. E temos também, eles deixam uma lista de fundações, instituições e scholarships do Estado, privadas, para você estar aplicando também. Então, é isso que eu falo, você aplicar para várias bolsas e fazer esse somatório para diminuir o seu gasto ali. Então, no final, você pode até conseguir uma bolsa de 100%, não vai precisar pagar para ficar lá, porque você somou várias bolsas de estudos. E aí, você conhecia as community colleges? Se não, deixa aqui o que você achou sobre elas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui também. Se você quiser que eu traga mais aulas sobre elas também, deixa a recomendação nos comentários que a gente vai trazer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente tem cerca de 2 vídeos, onde eu trago um pouquinho sobre oportunidades internacionais e protagonismo de um governo como um todo. E se você gostou, dá o like aqui e envia para o seu amigo, que a gente está junto tentando democratizar esse conhecimento.